Gente, olha, hoje nós estamos com um tema super bacana aqui no programa. Inclusive a Tânia Araújo, psicanalista, consteladora do outro programa que vocês que nos acompanham aí já conhecem o trabalho dela. Hoje nós vamos falar de um sentimento, né? Que acho que muitas pessoas têm, que é a culpa. É isso mesmo, Tânia? É isso. Muito boa tarde, meu amor. Boa tarde, prazer estar aqui de volta. O prazer é nosso. A culpa é um sentimento que a gente recebe bastante no consultório, né? Gente, quando demais. As pessoas vão guardando e aí o que acontece impede de você crescer, impede de você alcançar novos objetivos e até por conta do merecimento. Você fica se sentindo não merecedora de novos passos. E né, quem nunca se sentiu culpado, não é mesmo? Às vezes por uma situação tão pequena e às vezes a coisa da nossa cabeça que o outro faz, né? Tem muito isso. Para que nós possamos nos sentir culpados. Mas a Tânia está aqui e hoje vai ter um bate-papo especial e ela vai contar pra gente. Primeiramente, eu quero saber o que é a culpa, Tânia. A culpa, na verdade, é um castigo que a gente acaba se dando, né? Ela vem no momento em que a gente erra com a gente, falha com o outro, ou quando a gente adquire esse sentimento por imaginar que o outro sabe que a gente falhou. Então, você sente culpa em diversos níveis e você se pune por isso, inclusive, né? Mas a culpa nada mais é do que algo que já aconteceu. Você está se culpando por algo que já foi, que já passou, mas você ainda não conseguiu elaborar isso. Então, você fica sofrendo com aquilo, né? Sim. Principalmente se alguém for te julgar em relação a essa culpa. E é possível, Tânia, às vezes a pessoa sentir culpado pelo que não fez? Muito. É muito possível. O que acontece quando a gente se culpa por algo que a gente ainda não aconteceu? São os pensamentos, né? Então, a gente tem aquele sentimento que é o pensamento e você fica com aquilo corroendo, mas na verdade isso acontece muito com as pessoas ansiosas. Elas levam tão a sério o pensamento delas que elas trazem isso como verdade, algo que não aconteceu. Você ainda não teve ação, não ocorreu nada, não teve nenhum fato para você se punir ou se culpar por isso, né? Então você fica naquele, só o pensamento levando a sério só o que você está pensando. Ninguém sabe, só você. Mas me fala, existe tipos de culpa? Existem Mentira. Basicamente dois tipos, né? Tem a saudável, que é quando você entende que você errou, e aí você trabalha esse sentimento, esses pensamentos. Então a pessoa errou, ela tá ali se sentindo culpada. Já entendi, né? Já analisei, entendi que eu errei. Ferrou, Vou né? tentar fazer diferente. Da próxima vez, eu já sei que eu falhei, não farei de novo. Então, você é saudável, né? Porque você reflete, você vai sentir a dor, porque é normal, tá? Não tem como você não sentir dor quando você feriu alguém, quando você falhou com alguém, né? Porque você não pode ficar com a neurose de não seguir. Mas quando é saudável, ok, você vai refletir. Lógico que a gente está falando num nível pequeno de culpa, né? Não em níveis maiores. Sim, porque... eu não fui lá, matei uma pessoa. Porque aí o julgamento é outro, né? A gente vai para outro segmento. Sim. Mas, ainda assim, você entende que você errou, vou pagar por isso e daqui para frente eu sigo diferente. Quando você tem a culpa que te paralisa, essa dói. Porque você engloba outras situações. O medo de você fazer de novo e não conseguir. E o medo do que as pessoas vão falar de você caso você fale. Então, você paralisa e você não faz mais nada. Você fica naquela... Fica estagnado. Fica morno, né? Fica naquela vida ali. Pensando que você é culpado eternamente, né? Sofrendo. E como que surge os sentimentos de culpa, Tânia? Como que é esse processo? Esse sentimento de culpa, ele vem desde a nossa infância, né? Então, quem nos educa, pai, mãe, tutores, amigos, os avós. Então, naquele ciclo que você convive de cuidado, é o que você aprende, o que é certo, o que é errado. E aí você vai adquirindo e traz para a fase adulta, né? Tô errando, tô acertando, não, assim tá errado, assim eu aprendi que não tá certo, que tá errado. E aí você vai adquirindo tudo isso e traz para a fase adulta. Então, por isso que você comete algum erro, você fala, não, errei, porque eu aprendi assim, foi o que eu aprendi. E quando que a culpa não passa, Tânia? Aí é um problema, né? Porque o que acontece, quando você identifica que você errou, quando você identifica que você falhou e você ainda carrega isso para sempre, né? Então, um exemplo, assim, bem básico é a traição. Então, trair
porque não gostava mais, estou seguindo uma nova vida, mas gosto daquela pessoa, nem que ela fosse ser minha amiga, eu gosto dela, mas eu fico ali querendo saber da vida dela. E o meu plano A foi me afastar, justamente porque para ela foi sofrida essa dor, essa traição, esse distanciamento, então eu deixei a pessoa longe de mim. Mas ainda assim, quando você carrega essa culpa com você, o problema não está na pessoa que foi traída, está em você. Então tem alguns pontos que ainda precisa trabalhar, precisam ser vistos, né? Porque a pessoa já seguiu a vida dela, tá ok, de repente foi até melhor. Uma coisa é você ter empatia e outra coisa é você querer viver a vida da pessoa ali, ficar sugando a pessoa presente na vida dela eternamente, uma vez que você causou dor para ela, né? Então o melhor é se afastar. E aí essa pessoa carrega e aí, consequentemente, precisa procurar a Tânia. Porque tem que dar uma aprofundar. Isso. E me fala como pensar para não ter culpa. Então. Olha, já segue aí para você que está em casa assistindo, que está se sentindo culpado por alguma situação. Já aproveita, já aprenda. Fala pra gente. É o que acontece assim, quando você carrega a culpa por muito tempo e você não consegue sair dela, você precisa fazer uma análise, né? Então, errei, vou fazer diferente. Não, o que a pessoa pensa é assim, não queria ter feito desse jeito. Então, falhei, não deveria ter feito assim. E sofre e vai se punindo, né? Uma punição mesmo. Você fica se castigando, se mutilando. Fala, calma, eu errei, tá bom, não quero mais viver esse sofrimento, não quero. Então, as pessoas vivem igual o cupim. Né? O cupim vai te comendo, é a mesma coisa. Então, você fica se corroendo eternamente. O que você precisa pensar é que eu errei e daqui para frente, como eu posso fazer? Quando eu cometi esse erro, quando eu falhei com alguém ou comigo... Ou comigo mesmo. Eu tinha um nível de consciência, eu sabia fazer de um jeito, né? Hoje, eu li, eu estudei, eu aprendi, eu me formei, fiz várias coisas. Será que daqui para frente, se acontecer a mesma situação, eu vou errar do mesmo jeito, né? Ou hoje teria outra visão? Então, é pensar, é só fazer um mapa, né? Você coloca, hoje eu sei fazer assim. E não ficar se mutilando porque eu errei. Eu errei porque meu nível de consciência era X naquela época. Hoje não é mais. Então, por isso que as pessoas acabam trazendo para a fase adulta, sem conhecimento, não busca ajuda e sofre uma vida inteira por conta da culpa. Olha só que interessante. Inclusive, Tânia, você trouxe algumas imagens que dá até mesmo para você explicar para a gente esse processo, né, desse sentimento que é a culpa. Essa é uma imagem básica, né? Que é a pessoa que carrega um fardo uma vida inteira, né? Então, tá lá a pedra nas costas, a culpa. O peso, né, Tânia? O peso, a pessoa chegando curvada, né? Tem até perfis assim, né? Que você olha, a pessoa tá curvada, tá pesado. Sim. Porque ela tem uma história ali que, se você vasculhar, ela carrega muitas culpas aí de uma vida toda e sofre mesmo. E depois, os julgamentos. É quando a pessoa sabe que errou, mas ela não consegue elaborar, ela paralisa, né? Então, ela fica ali, todo mundo me apontou o dedo e eu não tive ação nenhuma. Daqui pra frente, sigo assim, com medo de ser julgada. E como pode, né? As pessoas julgam, é igual às vezes eu falo até mesmo em casa, assim, pra mim não existe certo e errado. Existe ponto de vistas diferentes. Talvez o que é certo pra você seja errado pra mim. Exato. E talvez o que é errado pra você é certo pra mim. Estamos aqui para aprender e evoluir, né? E uma coisa que eu quero que você venha em outro programa falar, que é um dos temas que eu acho que hoje está não só várias situações acontecendo aí no mundo, mas sobre relacionamentos abusivos. Vamos falar. Principalmente tem muitas situações aí dos narcisistas que fazem as mulheres se sentirem culpadas. Vamos falar sobre isso. E eu acho que é um tema perfeito. Incrível. E eu acho que, assim, quando ela vive um relacionamento abusivo, não pelo seu conhecimento, agora você pode até complementar, o homem, ele tende a fazer a sua parceira, ou seu parceiro, enfim, a se sentir culpada, né? Exatamente. Por que isso acontece? Para poder mascarar o que ele é, né? O que ele sente, de fato, às vezes a autoestima baixa, alguns problemas também de infância, então não consegue fazer diferente. Olha só. E isso reflete, né? Total. Tá vendo? Então, no próximo programa, eu quero que você venha falar aqui com o pessoal de casa sobre esses relacionamentos abusivos, que infelizmente hoje está aumentando muito também os casos de feminicídio. Exatamente. Eu quero que você deixe os seus contatos, sua rede social, o pessoal conhecer um pouquinho mais da Tânia Araújo. Tá bom.
Meu contato é @tania.araújo, PSI, e o WhatsApp é 11 99373 5066. Olha, já aproveita, segue ela lá nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui. A Tânia é super gente boa, com certeza vai responder. Já marca, você que se sente culpada, aí, ó, já marca até mesmo aí uma sessão com a Tânia que já vai sair sem culpa. Já vai dar uma melhorada. Gente, quero agradecer mais Eu uma que vez. agradeço o convite. Muito obrigada. Estaremos aqui. Com novamente. certeza. Aí no próximo programa temos um assunto novo aí com Tânia Araújo, tá bom? Obrigada. Gente, vocês continuem aí ligadinhos na nossa programação.